No Melhor para a Melhor Idade, o Doutor Explica. E quem está conosco hoje explica o Dr. Samuel Lopes, médico ortopedista, especialista em cirurgias do joelho. O Dr. Samuel é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Ortopedia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. O site dele é www.drsamuellopes, tudo junto, drsamuellopes.com.br. Doutor Samuel, grande abraço, muito obrigado pela presença aqui no programa. Você tá bom, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma satisfação estar aqui com todos os ouvintes aí da Rádio Trianon e poder falar de assuntos aí tão importantes, coisas que eu gosto de falar e espero contribuir com vocês aí. Um bom dia a todos. E com certeza é um papo de muita utilidade, até porque os jovens há mais tempo, como eu costumo dizer, o pessoal da terceira idade, da quarta idade, etc., os jovens há mais tempo, sim, muitas vezes, e a grande maioria, necessita sempre de cuidados ortopédicos. E o joelho, então, é uma desgraça, né, doutor? É verdade, o joelho é um dos locais que mais sofre aí com a vida, que a gente utiliza muito no dia a dia, em atividades super simples, como andar ou assentar, e às vezes a gente judia dele ao longo da vida, seja com as atividades, com o trabalho, ou até com a falta de um pouquinho mais de cuidado, de zelo com ele também. Então é muito comum, assim como outros problemas, como a coluna, os quadris, as mãos, mas o joelho é realmente aí um dos principais problemas aí para a população da terceira idade. Bota nisso também, a idade do condor, o maldito ciático e coisas que traz, né? Sim. Vai ser muito útil o papo com você. Doutor, a pandemia, o coronavírus, trouxe muitos problemas na sua área, na área da ortopedia, especificamente até em termos de joelho, quadris e etc. Trouxe sim, Lucas. É muito interessante a gente observar, ainda mais agora a gente já está aí com quase um ano, né, de pandemia, e a gente sabe que a população ficou inicialmente sem saber como se comportar diante da pandemia. Vieram as orientações de lockdown, de isolamento, de ficar em casa e fechamento de grande parte, né, dos serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então as academias foram fechadas, os consultórios médicos também foram fechados, o hospital deixou de ser um lugar seguro para a gente procurar o nosso auxílio quando a gente tinha qualquer enfermidade ou qualquer problema de saúde. Então isso já mudou muito a nossa rotina. E aí quando a gente traz especificamente aí para a ortopedia, para a área do joelho, a gente, e olhando até para a melhor idade, que é a população de maior risco, né, diante do coronavírus, a população mais suscetível a ficar doente, a ter casos graves. E quando a gente fala de isolamento social, que é a medida mais importante para a prevenção, isso nos obriga a ficar mais em casa, a andar menos, a fazer menos atividade. E com isso, o idoso, ou aquele paciente que tem algum problema de saúde, ele deixa de ir ao médico, deixa de ir àquela ginástica, deixa de fazer aquela caminhada no parque, ou mesmo próximo à sua casa. Às vezes aquele idoso que faz uma aula de hidroginástica, faz uma aula de pilates, uma aula de dança, esses ambientes deixaram de ser ambientes seguros. E isso trouxe um impacto muito grande para as pessoas do ponto de vista de aumento dos quadros de dor, de perda de massa muscular, aumento dos quadros dolorosos por perda de controle e acompanhamento médico, acompanhamento com o fisioterapeuta. Então a gente tem observado sim um aumento da intensidade de quadros dolorosos e pessoas às vezes que conviviam super bem com as suas doenças, observando-se alguns quadros de descompensação. Então a gente fala de diabetes, de pressão alta, que o paciente deixou muitas vezes de ir ao médico, mas na ortopedia a gente observou também essa questão do aumento das crises de dor, aumento da intensidade, dificuldade de andar, de movimentar, de fazer as coisas do dia a dia, por conta do isolamento social e da interrupção daquele tratamento que a pessoa fazia no dia a dia. Gerson Bernardo, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta, porque antes o Gerson tem duas dicas importantes para o nosso ouvinte. Mondial, a escolha inteligente.
Isolamento domiciliar é uma simples atitude que pode salvar a sua vida e de milhares de pessoas. Fique em casa, permaneça em quarentena. Prevente Sênior. Cuidar é a nossa essência. ANS 30-214-7. Jair Jovelardi, e a sua pergunta para o Dr. Samuel Lopes. Fala, Jairinho. Dr. Samuel, bom dia, um abraço. Obrigado por nos atender, pela disponibilidade, pela atenção. Estamos conversando desde o início da semana. Muito gentil, doutor Samuel. Prazer enorme falar contigo. Doutor, a artrose. O que é a bendita artrose? Como identificá-la? A gente tem pais já, jovens há muito tempo, avós, bisavós. Como que a gente pode identificar a artrose? Um abraço mais uma vez. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Jair. O prazer foi meu. Realmente foi uma conversa muito amistosa, muito gostosa ao longo da semana para que a gente pudesse estar aqui juntos hoje, né? E vamos falar um pouquinho então da artrose. O que é a artrose? A artrose é uma doença degenerativa, ou seja, é um processo de desgaste que acomete as articulações. A gente pode entender isso, tem outros termos que a gente entende como artrose, então a gente às vezes encontra artrite, osteoartrite, osteoartrose, são todos termos sinônimos e que estão falando da mesma patologia, que é essa doença degenerativa, ou seja, um desgaste da articulação. E quando a gente fala articulação, é a junta ali. Então a gente pode ter artrose do joelho, artrose do quadril, artrose no tornozelo, na mão, no punho, nos dedos da mão. São locais muito comuns a gente observar. Então, na junta. E aí, o que a gente tem ali na junta? A gente tem os ossos, tem a cartilagem que recobre a extremidade do osso, que é exatamente na região da junta onde se dá o movimento. Então essas estruturas é que vão sendo desgastadas, a cartilagem e também o osso. E especificamente no menisco, nos joelhos, a gente tem os meniscos, que são estruturas que ficam ali bem no meio, né? Que é muito comum a gente observar lesões no menisco, rupturas. Quem gosta aí, por exemplo, do futebol, está sempre diante aí de algum jogador do seu time que sofre uma lesão do menisco, muitas vezes passa por uma cirurgia. E na artrose, o menisco também é uma das estruturas que sofre com esse desgaste. Então a gente sabe que é uma doença que está muito associada à idade, a gente sabe que os pacientes mais idosos têm uma incidência maior de artrose, desse desgaste, por um próprio ato normal do envelhecer. Mas existem outros fatores que também estão associados aí à origem e à causa da artrose em si. Doutor Samuel, importante, você também tem uma especialidade na traumatologia, na ortopedia do esporte. Hoje tem Palmeiras, por exemplo, daqui a pouquinho. Você gosta de futebol, é ligado? Qual é o time do coração, doutor? Vamos lá, Lucas. Esse ano eu tô meio sofrido aí, eu sou São Paulino. Ih, tá russa a coisa, hein? Tá feia a coisa. Ganhou um esse ano, meu Deus do céu? Nossa senhora, tá. Ontem eu até fiquei feliz, porque ontem eu tive um compromisso na hora do jogo, então ontem eu não pude assistir o jogo, então eu não passei raiva. Eu só vi o resultado no final, mas o São Paulo tá dando muito desgosto pra gente aí. Eu imagino que você seja palmeirense, esteja razoavelmente feliz, né? Apesar do Mundial, hoje tem jogo, né? Mas foi uma campanha boa do ano aí, da Libertadores, né? Mas o São Paulo tá fazendo muita raiva na gente. Nossa, decepções uma atrás da outra, né? É verdade. Tá procurando um treinador, vamos ver o que é que vai acontecer, mas a intenção é só técnico novo a partir das próximas competições. Mas voltando ao assunto da sua especialidade, doutor, vamos começar, porque os jovens há mais tempo, e as mulheres principalmente, não sei se é mais a mulher do que o homem, ou é apenas especificamente a mulher, aquela mão de águia, né? Aquele problema que existe na ponta dos dedos, nas articulações dos dedos, são comuns, o homem pode ter também. E como é que se age para resolver esse problema, doutor? Então vamos lá. Aí até falando, a gente sabe que a artrose acomete todas as pessoas, tá? Homens e mulheres estão suscetíveis, mas existe uma prevalência maior de artrose em mulheres. Então, as mulheres são mais acometidas por questões metabólicas mesmo, questões anatômicas, então existe uma maior frequência de artrose nas mulheres. Outros fatores que a gente tem que lembrar que estão muito associados à artrose, a obesidade, então o sobrepeso, pacientes que já tiveram algum quadro de
lesão no passado, ou uma lesão de ligamento, ou uma fratura, uma lesão de menisco, cirurgias, e especialmente cirurgias feitas há mais tempo, ou seja, cirurgias feitas aí há 20, 30 anos, que as técnicas cirúrgicas eram muito diferentes das técnicas que a gente aplica hoje. Então, a chance de evoluir para artrose, um paciente que operou o menisco aí há 30 anos, é muito maior do que quem opera hoje, porque a cirurgia mudou muito. Mas, e aí a pergunta, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente trata? Existe cura? Essa é uma pergunta que eu ouço sempre. Infelizmente, não existe nada ainda que cure de fato a artrose. O que a gente busca, quando realiza o tratamento, é a melhora do movimento, a melhora da funcionalidade, a maior capacidade para a realização das atividades cotidianas e o principal, melhorar a dor. Porque o principal sintoma da artrose é a dor, que vem naquela articulação acometida. Então, o paciente que tem artrose na mão, por exemplo, a mão de águia, ele vai tendo algumas deformidades, perde um pouco da mobilidade, aquela mão vai ficando um pouquinho mais rígida, mas ele apresenta dor. Assim como no joelho, o principal sintoma é a dor e a limitação. Então, o nosso foco no tratamento, uma vez que a gente não consegue curar o processo de artrose ou revertê-lo, é melhorar a sintomatologia. Então, a gente melhora a dor e melhora a função, a capacidade de movimentar-se, de andar, de realizar todas as atividades do dia a dia. É interessante aproveitar esse gancho para perguntar, porque para a artrose, para esse problema todo, está em moda, o cara vai na farmácia, às vezes até no boteco da esquina ele pode encontrar, né? O C2 com condroitina e glucosamina. Funciona para esses problemas, doutor? Ou é mito ou verdade? Vamos lá. Antes até de falar disso, o primeiro remédio que normalmente o paciente usa, Lucas, antes até da glicosamina e do colágeno, é um anti-inflamatório. Por quê? Ele tem muita dor. Então, o que ele faz? Ele toma o primeiro remédio que ele conhece para tratar da dor. E é o remédio mais fácil de comprar, porque ele é barato, a gente tem uma infinidade de nomes e de marcas, então a gente vai ter lá um diclofenaco, uma nimesulida, um cetoprofeno, um cataflã, um voltaren, um torcilax. Então, é bem possível que todos os ouvintes já tenham tomado algum desses remédios em algum momento. E são remédios que têm um risco muito grande de complicações, em especial quando a gente toma por um tempo prolongado. Então, esse já é um cuidado importante que a gente tem que sempre bater. A gente não trata a artrose só com anti-inflamatório, a gente pode até pontualmente ali, numa crise de dor, claro, com orientação do médico, fazer uso dele. Mas especificamente aí sobre o colágeno, que hoje está na moda, a gente ouve no rádio, ouve na televisão, abre na internet e está lá. Use colágeno e melhore a sua dor. Meu amigo foi para os Estados Unidos e trouxe um pacote grande de glucosamina com condroitina. E o que a gente tem? São remédios que têm a proposta de melhorar a dor da artrose, proteger a cartilagem que ainda existe. Antigamente até se falava que esses remédios melhoravam a produção de cartilagem. E com o tempo isso se provou que é mito, não funciona na prática dessa maneira, tanto que se alguém em algum momento ouvir alguém falar, ou alguma propaganda falando que o colágeno ou a glicosamina vão formar cartilagem nova, isso não é verdade, é uma propaganda enganosa. Mas a gente sabe que eles atuam sim no processo inflamatório, diminuindo um pouco da inflamação ao redor da cartilagem e com isso protegendo essa cartilagem que ainda existe e melhorando a dor. Mas existem algumas ressalvas, porque quando a gente vai estudar a fundo, e aí é o nosso papel como médico, a gente sabe que existem as evidências científicas ao redor do uso de todos os medicamentos. E o colágeno e a glucosamina não tem uma evidência científica inquestionável, ou seja, existe uma melhora que a gente observa na prática clínica, a gente usa bastante esses remédios, mas a comprovação de 100% de eficácia não existe. Então existe algum questionamento até por parte de alguns médicos quanto ao seu real benefício. E aí uma dica muito prática, que é o que a gente ouve de colegas, é o que eu pratico no meu dia a dia, porque às vezes são remédios que não são baratos também. Então aquele paciente que já fez uso por um período e não observa uma melhora significativa, eu busco outras alternativas de medicamentos ou de procedimentos que possam ser feitos para melhorar a dor.
Agora, aquele paciente que nunca usou, que está com um quadro doloroso, eu gosto de usar sim, eu acho que funciona, eu acho que vale a pena, mas cabe essa ressalva. Nem todo mundo responde bem. E a gente sabe também que os quadros mais leves de artrose tendem a responder melhor a esse tipo de medicamento. Quando é uma artrose muito avançada, já muito severa, a resposta é pior, e aí a gente normalmente tem que lançar mão de outras alternativas. Jário Jovenardi. Doutor, a telemedicina tem sido um importante aliado no tratamento para quem sofre desses problemas, tem dificuldades de locomoção, por exemplo? Sim, excelente pergunta, Jairo. É até interessante porque a gente falou lá no começo, né, sobre os efeitos da pandemia, a necessidade do isolamento. A própria propaganda da Prevent Senior, agora há pouco, ela reforça a necessidade do isolamento social. E que apesar da vacina, apesar de tudo que a gente tem hoje, as medidas mais eficazes para a prevenção do coronavírus ainda são o isolamento social e o uso de máscaras. Mas, por outro lado, a pandemia trouxe uma aceleração de meios digitais, de novas tecnologias, e aí entra a telemedicina. E o que é a telemedicina? É o uso de tecnologia digital, ou seja, de acessos por chamadas de vídeo, aplicativos, em que a gente realiza consultas e intervenções em saúde utilizando desses meios digitais. Então eu consigo, aqui de Juiz de Fora, que é onde eu moro, atender um paciente de São Paulo, um paciente de qualquer lugar do Brasil, através da telemedicina, fazendo uma chamada de vídeo, avaliando exames que o paciente tem, que ele pode me enviar, e conversando e entendendo quais são as queixas principais, quais são os pontos dolorosos. Então eu consigo fazer uma entrevista bem feita, identificar alguns pontos de dor, analisar os exames e propor até mesmo o uso de alguns medicamentos. Então a telemedicina é algo que veio para ficar e para ser uma alternativa muito eficaz no tratamento desses pacientes. E até indo um pouco além, a gente fala muito da telemedicina, mas a gente tem que entender que é algo até maior, porque vai além da medicina. Então, por exemplo, aquele idoso que deixou de ir no Pilates, deixou de ir na academia, deixou de frequentar o seu ambiente de espaço de convivência, mas ele pode ter acesso ao seu fisioterapeuta e fazer, por exemplo, uma aula de Pilates em casa por vídeo, em que o seu instrutor o acompanha, corrige o movimento, o vê o tempo todo. Dá para fazer algumas sessões de fisioterapia também orientada com estratégias que ajudem a minimizar a dor. Então a gente tem hoje a telemedicina e a telesaúde como excelentes alternativas para realizar um tratamento adequado mesmo à distância. Claro que há alguns limites e há situações em que o contato é fundamental, mas a gente avançou muito e consegue entregar um bom tratamento e um bom resultado através da telemedicina. Felizmente, foi coisa muito boa que veio com a pandemia. Doutor, dá uma licencinha, temos que cuidar do rico dinheirinho e voltamos já para esse papo extraordinário e de extrema validade para os nossos ouvintes. Pode ser? Lá. Sim, vamos lá. Com uma aguinha também. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Os casos de Covid-19 continuam aumentando. Por isso, é preciso redobrar os cuidados com a prevenção. Use máscaras, álcool gel e evite aglomerações desnecessárias. Se você é beneficiário Prevent Senior, em caso de febre, tosse, coriza, perda de olfato e paladar, entre em contato através da telemedicina ou procure um dos nossos prontos atendimentos. Cuidado e responsabilidade são a receita para uma boa saúde. Vamos vencer o coronavírus. ANS 30214-7. A Mondial é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil e a escolha inteligente de milhões de consumidores. Sabe por quê? A Mondial possui fábricas modernas e uma linha completa de produtos. São liquidificadores, air fryers, batedeiras, ventiladores e muito mais. Você também deve ter um Mondial aí na sua casa. Pode procurar. Afinal, a Mondial já é de casa. Mondial, a escolha inteligente. A farmácia de manipulação Galo de Ouro é a mais procurada pela classe médica e por seus clientes pela sua qualidade e honestidade na elaboração e manipulação de produtos nacionais importados. Torne-se um cliente Galo de Ouro. Rua dos Timbiras, 601, São Paulo. Telefone 3222-2235.
e Avenida Marechal Tito, 159, São Miguel Paulista. Telefone 2297-4647. Para mais informações, acesse nosso site www.farmaciagalodeouro.com.br. A Entrega Já é o aplicativo de carga que facilita a sua vida. Entregue seus pedidos, documentos ou encomendas sem atraso ou dores de cabeça. Aproveite sua entrega expressa com motocicleta em São Paulo ou na Grande São Paulo. Seu pedido ou encomenda para o Rio de Janeiro a partir de R$ 25,30 e com os melhores prazos do mercado. É fácil. Acesse o nosso site www.entregajalog.com.br www.entregajalog.com.br ou baixe o aplicativo via iOS e Google Play. Em seguida, coloque o peso e tamanho da embalagem e imediatamente você vai saber quanto custará a sua entrega. Então, o carro ou moto mais próximo irá coletar seu pedido no menor tempo possível. Entrega Já, o aplicativo de carga que facilita a sua vida. A Clínica Sim, de fisioterapia, é uma das mais modernas e mais completas que nós temos aqui em São Paulo. Quem comanda a Clínica Sim é a doutora Fabiola Santos. A Clínica Sim funciona de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. E você pode obter informações pelo telefone 3873-4282. 3873-4282. Em suas modernas instalações são realizados vários procedimentos, como acupuntura, kinesioterapia, eletroterapia, fisioterapia, mecanoterapia, RPM e RPG, hidroterapia, isostretching, pilates clínico e reabilitação esportiva. O site é www.simclinicasim.com.br. Sim é com S-I-M-M-M, com 3 M's. Então, o site onde tem o Fale Conosco, www.simclinicasim.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Estamos conversando no nosso Melhor para a Melhor Idade de hoje com o Dr. Samuel Lopes, médico ortopedista, especialista em cirurgias do joelho. O site dele é www.drsamuellopes.com.br. Doutor, no caso de teleconsulta, por exemplo, tem alguma dica que você queira passar para os nossos ouvintes que quiserem aproveitar esse tipo de em diante da pandemia? Sim, vamos lá. Primeiro é procurar os profissionais que já façam, né, a teleconsulta. E aí é legal porque o que eu vejo, observo no meu dia a dia, eu faço teleconsultas com os meus pacientes também, desde o ano passado, e varia muito a plataforma, né? Eu procuro falar com os pacientes para tentar escolher aquela que ele tem mais familiaridade. Se tiver, às vezes, alguma dificuldade para usar o aplicativo, ou às vezes vai usar até uma chamada de vídeo no WhatsApp, ter alguém por perto que saiba utilizar esses recursos e às vezes até para facilitar para filmar, que a gente precisa de uma imagem boa. Então, por exemplo, quando eu atendo o meu paciente, eu preciso vê-lo andando, eu preciso ver ele movimentando o joelho. Então facilita quando tem mais uma pessoa ao lado para poder mostrar. E a outra questão é exames. É muito importante que a pessoa tenha algum exame ou uma maneira de fazer algum exame. Então, às vezes, se tiver algum exame mais recente, que possa enviar, às vezes já preparar uma foto bem feita para poder enviar ou até mesmo deixar separada para mostrar durante o atendimento. Essas são algumas dicas bem básicas, assim, mas que fazem a diferença para a hora de fazer uma consulta. E ter realmente o contato do profissional, porque a consulta não vai se encerrar ali. Ainda mais a teleconsulta, é fundamental que a gente consiga ter esse contato posterior e um acompanhamento, uma vez que a gente não vai ver de perto o paciente, não vai ter essa presença física, um segundo contato para um retorno é super importante. Então, ter em vista essa possibilidade dos recursos simples, é super simples de usar, né? Hoje a gente está super familiarizado aí com os aplicativos, o WhatsApp e outros afins, aí, além das plataformas próprias de teleconsulta, mas também essa questão dos exames aí. O WhatsApp, por exemplo, você quer divulgar? Pode dizer para a gente? Eu vou deixar aqui o WhatsApp aqui do consultório. Ele é o 32
99114-0506. 32-9114-0506, é isso? Isso aí, perfeito. Maravilha. Então fica aí à disposição dos nossos amigos. Jair Jovenardi. Doutor, falando em atividades físicas, né? Existem algumas atividades específicas que possam amenizar a dor? Excelente pergunta, Jairo. Vamos lá. Eu costumo dizer que um dos principais pilares para o tratamento da artrose e para o controle adequado da dor é a atividade física. Por quê? Esse paciente com artrose ele vai tendo mais rigidez dos músculos e dos tendões, ele vai ficando mais parado, ele tende a ficar mais parado, e isso aumenta a dor, ele perde massa muscular. Quando ele perde massa muscular, perde força, ele acaba sobrecarregando mais as articulações, e isso gera muita dor. Isso especialmente quando a gente fala aí de artrose do joelho, artrose do quadril, artrose da coluna, por exemplo, essa questão de jogar mais peso para a articulação. E quando a gente começa a fazer a atividade física, a gente reverte esse ciclo, porque a gente começa a trabalhar mais flexibilidade, melhora o movimento da articulação, ganha massa muscular, ganha força e distribui melhor o peso sobre essas articulações. Então a atividade física é essencial para o paciente que tem artrose. Aí é onde entra um trabalho multidisciplinar de ter um médico, ter um fisioterapeuta, ter alguém que prescreva o treino, por exemplo, um professor de educação física. Eu tenho que controlar a dor desse paciente para que ele consiga também fazer atividade física. E aí a pergunta, qual atividade física? Então eu tenho que buscar aquela que o paciente consiga fazer, aquela que ele goste de fazer, que ele tenha alguma afinidade, mas que também é aquela que traga benefícios e que não traga mais dor. Então, por exemplo, diante de um paciente com artrose de joelho, que é o meu dia a dia, muitos gostam de caminhar, mas falam, doutor, eu parei de caminhar porque meu joelho dói, a artrose piora. E, de fato, às vezes não é a melhor atividade. Então, a gente orienta que ele deixe de fazer a caminhada como atividade física e troque, por exemplo, pela hidroginástica, pelo pilates, por uma academia bem feita. Então, esses são os pontos interessantes. E aí existe até uma crença, né, que o pessoal fala muito, a hidroginástica é a melhor atividade para artrose. De fato, ela é uma ótima atividade, porque a presença na água ajuda a dar uma sensação de relaxamento, a gente diminui o impacto sobre as articulações quando a gente faz atividade na água, e além de estar fazendo a atividade, melhora de novo, força e melhora também a questão de flexibilidade. Mas hoje a gente sabe que o Pilates é uma excelente atividade física e até mesmo a musculação bem orientada, até mesmo para a terceira idade, é uma ótima alternativa. Existem muitos trabalhos que mostram que esse trabalho de pegar um pouquinho de peso, de colocar uma caneleira, pegar um pezinho ali na mão, no tornozelo do joelho, usar algum aparelho da academia do Pilates, traz muitos benefícios para o paciente com artrose. É claro que aí a gente está falando de um treino orientado, é um treino individualizado. Não dá para ir para a academia e fazer a aula do dia, ou querer acompanhar o ritmo de uma academia normal. Às vezes até buscar uma academia que tenha uma afinidade maior com o público da terceira idade, com o público que tem algum tipo de patologia, e aí é fundamental. Tem que ter um bom professor, tem que ter um bom fisioterapeuta que passe essa atividade para individualizar cada caso. Mas importante é que a pessoa faça a atividade física e faça de maneira regular. Não pode fazer também uma vez por semana, não. Tem que a gente fazer ali pelo menos umas 3 vezes por semana, manter aquela atividade regularmente e orientada. Doutor, é muito importante nesse instante uma orientação para o nosso ouvinte, porque muitos estão confinados e não saem para nada. Os netos não deixam, os filhos não deixam, o pessoal tem medo, etc. Então, muitas vezes caminham dentro de casa. Ou se o apartamento onde mora, o prédio, tem possibilidade de fazer uma caminhada, ele faz essa caminhada. E muitos estão engordando. Aí começa a fazer regime. Aí começa a emagrecer, começa a perder massa muscular. Como é que se resolve esse problema? Eu sei de casais, inclusive, que estão aproveitando. Eles colocam música para dançar. Sim. Conforme o tempo deles, é marchinha, se é bolero, se é tango, seja lá o que for.
e faz alguma coisa. Mas essa perda de massa muscular é que incomoda muito, principalmente quem faz regime e não tem a possibilidade de fazer, e não pode ir a uma academia, ou tem dificuldade para sair de casa, ou tem medo de sair de casa. Dá uma orientação para evitar essa perda de massa muscular. Vamos lá. Então a gente tem que ver, porque a gente perde massa por dois motivos. Ou porque a gente não está dando o substrato, no caso o alimento, ou até mesmo algum suplemento que faça a promoção de ganho de massa muscular, ou até a manutenção de massa muscular. Então a alimentação é super importante. A gente tem que às vezes ver o que essa pessoa está comendo dentro de casa, qual que é a qualidade da alimentação, e entender que, por exemplo, as fontes proteicas, então carne, outras fontes proteicas, assim, leite, algum suplemento também que seja mais rico em proteína também pode ser interessante, devidamente orientado pelo geriatra ou por um nutricionista. Outras fontes aí alimentares também que são importantes, e atividade física regular. Mas dentro de casa dá para fazer? Dá. Hoje a gente consegue adaptar alguns exercícios com o peso do corpo, com pesos adaptados. A gente já viu treinos aí que as pessoas enchem uma garrafa de água para gerar um peso, uma mochila com um livro pode ser um peso, exercícios apoiados na cadeira ou no sofá, claro, com os devidos cuidados de segurança para não causar algum acidente. E aí é legal, de novo, alguém que oriente para essa atividade. Então é buscar um recurso, tanto do ponto de vista alimentar e somar alguns exercícios que não sejam apenas esses exercícios. Quando a gente faz só a caminhada ou só a dança, é um exercício que tem uma característica mais aeróbica, ou seja, que tende a aumentar o gasto calórico e, com isso, gerar mais perda de peso, sem que a gente foque no ganho de força ou de massa muscular. E é um ponto importante, porque a gente sabe que a partir dos 30 anos, a gente já começa um processo de perda de massa muscular. Então, e se a gente for imaginar essa queda que acontece ao longo da vida a partir dos 30, ela é cada vez mais acentuada. Então, quanto antes a gente começa a prevenir com essas atividades, mesmo dentro de casa, com uma alimentação de qualidade, a gente vai estar prevenindo a perda de massa muscular. Jairo Jovelardi. Doutor, alguns pacientes com artrose podem necessitar até mesmo de cirurgia, né? Depois, como que é o processo de recuperação? É algo muito complexo? Sim. Vamos lá. Então a gente tem que ver, né? A artrose, igual eu falei, a artrose realmente não tem cura. Então o que a gente busca ao longo do tratamento é o controle dos sintomas dolorosos e da melhora da função. Mas mesmo às vezes fazendo o melhor tratamento, seguindo todos esses procedimentos, a artrose ela continua evoluindo. Então às vezes aquele processo de desgaste ele vai se acentuando ao longo do tempo e ao longo dos anos, apesar de tudo isso. E tem casos que a cirurgia realmente é a opção. E quando a gente fala de artrose, eu vou falar da principal cirurgia que a gente tem, que é a prótese de joelho, que é uma das cirurgias mais realizadas hoje aí, especialmente quando a gente fala dos pacientes acima dos 60, dos 70 anos. E a colocação da prótese, o que a gente faz nessa cirurgia? A gente se substitui aquela região do osso que está desgastada, a parte do osso, da cartilagem, a retirada do menisco ali no joelho, e substitui por um componente metálico, que é a prótese, que tem exatamente o formato do joelho. A gente escolhe o tamanho adequado para cada joelho, existem vários tamanhos de prótese, e a gente realiza então a substituição da articulação. E qual que é o benefício disso? Melhora da dor, melhora do alinhamento. É muito comum que a perna fique um pouco torta, né? Quando a gente, com a artrose, a gente corrige isso também, e melhora aí da capacidade de andar, de assentar, de movimentar-se. É uma cirurgia que eu costumo dizer, é uma cirurgia que é mais dolorosa, a cirurgia no seu início tem um ponto de uma série de cuidados que são necessários para a gente minimizar esse controle da dor, para a gente minimizar o risco de complicações também. Felizmente são pequenas, a incidência é muito baixa, daí quando feitos todos os cuidados aí para controle de infecção, controle de trombose. Mas é uma cirurgia que traz um resultado muito satisfatório para o paciente. Quando corre tudo bem, o paciente segue todo o protocolo de reabilitação. É uma cirurgia que, no segundo dia, ele já está andando, já está de pé, já inicia o seu processo de recuperação acompanhado aí de um bom fisioterapeuta.
E vale isso também para o caso de prótese no ombro, prótese de cotovelo, de quadril. É a mesma coisa, a mesma recomendação. Sim, a recomendação é parecida com a variável. A prótese do quadril ela também tem uma característica parecida com a prótese de joelho, por ser uma articulação de carga, né, que a gente usa quando está em pé. Então, a recuperação é até um pouco mais rápida do quadril em relação ao joelho. Já as cirurgias de prótese no ombro, prótese no cotovelo são um pouco diferentes porque a gente está falando de membro superior, então não tem essa questão do apoio, isso facilita o pós-operatório, mas tem indicações mais precisas. Especialmente o cotovelo a gente faz muito mais em casos de traumas e de fraturas do cotovelo do que por processos de artrose, que é o que a gente vê no ombro, no joelho e no quadril. Jairo Denari, a última pergunta para o Dr. Samuel Lopes. Aí, doutor, um estudo publicado em 2018, eu acho muito interessante, apontou que pacientes na terceira idade sofrem de fatores no joelho, né, e isso pode levar mais facilmente à depressão. Você tem uma resposta nesse sentido, doutor? Olha só, é interessante, Jairo, e uma coisa que eu tenho, felizmente eu acho que é legal, assim, de novo, falar da pandemia. Acho que a pandemia despertou para a gente a importância da saúde mental. Eu acho que a gente nunca discutiu tanto sobre a importância da saúde mental, porque todos nós somos muito afetados por medos, por inseguranças, seja relativas ao trabalho, aos relacionamentos, a tudo. Então acho que a gente está vivendo um momento muito positivo de cuidar, de olhar para a saúde mental. E eu tenho visto muito caso, assim, sabe, até no dia a dia, até extrapolando um pouquinho a pergunta, porque o que a pandemia isolou muitas pessoas. Então a gente vê os idosos às vezes longe dos netos, sem sair de casa, e isso já interfere sim na saúde mental, no aumento de depressão, de tristeza, de ansiedade. E a artrose, de fato, esse estudo que você traz, ele é muito interessante. Por quê? A artrose gera limitações do paciente. Então às vezes ele convivia, por exemplo, num grupo de terceira idade, gostava de dançar, ele gostava de fazer uma caminhada, e às vezes é o dia que ele saía para ir ao parque, fazer uma caminhada, e naquele momento ele encontra um amigo, ou ele vai até caminhar junto de algum amigo, e quando ele tem artrose, às vezes ele começa a perder esses vínculos, ele perde o poder de ir e vir, ele deixa de brincar com o seu neto, às vezes pegar o neto no colo ou levar o neto para passear, até mesmo numa pracinha perto de casa. Então isso vai impactando a saúde mental. E da mesma maneira, a questão da dor. A gente sabe que a dor gera impactos muito importantes do ponto de vista de resposta de neurotransmissores, e a artrose é uma dor crônica, ou seja, aquela dor que fica por muito tempo, e isso gera também um quadro depressivo associado. Então está muito associado, sim, o quadro de artrose com piora do estado mental e de quadros de depressão. Então a gente tem que atentar-se tanto para o lado psicológico na hora de tratar da artrose e entender que esse paciente com artrose merece um cuidado do ponto de vista psicológico também. Doutor, o papo com você é extraordinário, e nós temos daqui a pouquinho um boletim também sobre a decisão do 4º lugar e também do título do Mundial de Clubes lá no Catar. Sim. Então, nós temos uma dica para o nosso ouvinte e queremos agradecer imensamente a sua presença aqui. Lembrando que quem quiser contato com o doutor, o site dele é www.drsamuellopes.com.br, e o seu telefone para contatos através do WhatsApp é 3291140506. 3291140506. E podemos proximamente contato com você novamente, porque a sua didática é extraordinária, a sua explicação é aquela que troca em miúdos tudo para o nosso ouvinte. Podemos abusar dessa sua gentileza, da sua bondade? Sempre que precisarem. O Jairo tem meu contato, fiquem à vontade de me chamar, será um prazer. Adoro estar conversando, poder levar um pouquinho de conhecimento, um pouco de ajuda para a nossa população, para os nossos pacientes e colegas aí. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. E eu que agradeço, Lucas. Um bom dia e boa sorte para o Palmeiras hoje aí. Opa, vamos lá. Mas de qualquer maneira,
Se ficar com a lanterna, dizem que ela é bonita, viu? Ela é toda dourada, cheia de luz fosforescente, de LED, essa coisa toda. Pelo menos fica esse consolo. É isso aí. Um abraço aos ouvintes aí.